Deixa eu pegar o enunciado. Belezinha. Vocês estão aí, gente? O pessoal, todo mundo tá falando no chat. Vocês estão aí, né? Podemos seguir para 6? Estou, Kaique está. A Glaucia também está, ainda bem. Beleza, gente. Bom, só então para a gente terminar, né? A parte aí final da prova, ficou faltando a última questão, né? Da gente conversar. Posso falar, Glaucia, quem foi que montou a última questão? Claro. Então tá bom. A última questão fomos nós, as estagiárias, que montamos. Então, o item A foi a Bia e o item B fui eu que montei. Então, eu ouvi, assim, minha mãe, ela comentou, sabe, que ela tava ouvindo umas coisas estranhas, assim, sabe, semana passada. Eu achei que fosse alguma coisa a ver, né, com esse, né. Mas, assim, não precisem xingar minha mãe, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas ela percebeu de qualquer forma, tá? Bom, vamos lá. A mãe ficou vermelha, né? Então, sabe, aqueles unidinhos assim? Vamos lá. As perguntas a seguir são referentes aos estados físicos da matéria. Então, vocês fizeram o vídeo, certo? Então, vocês fizeram aí a pesquisa de vocês para fazer o vídeo. Vários vídeos de vocês ficaram bons. E aí, a ideia de ter montado essa questão foi justamente ver o ponto que a maioria dos vídeos não abordou, tá? Que talvez, ficou um pouquinho impreciso, não deu para entender se o aluno entendeu direito, tudo tal. Então, a gente montou o item A e o item B baseado nisso, tá? Então, vamos lá. Então, conforme visto, o plasma é o estado físico da matéria mais abundante do universo. Beleza, estando presente nas estrelas, por exemplo. Eu acho que isso, nos vídeos, todo mundo falou, né? Entretanto, o plasma também é comumente encontrado em nosso cotidiano. Sendo assim, cite e explique brevemente ao menos 3 exemplos onde esse estado físico da matéria pode ser observado. Então, essa é a questão. A maioria de vocês, talvez todos, tenham falado que o plasma está presente no universo, está presente nas estrelas e blá, blá, blá. Ok. Mas, e para nós aqui, né? E no planeta Terra, o plasma, ele está presente, né? Então, a pergunta é essa, que leva vocês a refletirem se esse estado físico faz parte do nosso cotidiano ou se está só lá quando a gente olha, né, para uma estrela. E o ponto é que ele faz parte do cotidiano, né? Eu acho que não tem um exemplo mais óbvio do que o que a gente fala todo dia da TV de plasma, né? Então, o nome já remete a alguma coisa assim, e eu acho que a maioria de vocês colocaram a TV de plasma. Tem também o raio, né? A partir da descarga elétrica. Deixa eu ver outro que a Bia colocou. Lâmpada de neônio. Então, TV de plasma, lâmpada de neônio e o raio. Pois é, Luiz Guilherme. Então, agora vamos às respostas. Várias pessoas colocaram TV de plasma, que eu achei muito legal, porque era realmente, né, a ideia para a gente perceber. Só que a maioria de vocês não explicou, tá? Não sei se a maioria, mas assim, uma grande parte que eu percebi foi um número considerável que citou TV de plasma, o raio, as lâmpadas de gás e tudo tal, mas não explicou o que é o estado de plasma. Isso também era uma parte da questão, né? Então, o que é o plasma, né? O plasma, ele tem uma questão muito simples, né? O plasma, ele é um gás que era gás e foi ionizado. Então, ele é formado por íons, né? E os íons, eles, quando você forma o íon, você emite luz. Então, por quê? Se vocês recordarem, ou se vocês não viram ainda, vocês vão ver, né, na aula de química,
Se eu agito muito um átomo, o meu elétron sobe de uma camada de mais baixa energia e vai para uma camada de mais alta energia. Se o elétron ele sai da camada de mais alta energia e desce, vai para uma camada de menos energia, ele perde energia, e essa energia ela é perdida em forma de luz, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? A energia térmica vai ser tão grande desse elétron, que ele simplesmente descola dos átomos e das moléculas de gás, gerando luz, que é o que a gente vai chamar aí de gás ionizado. Então, faltou isso, né? Faltou, né, explicar. A Giovana falou que esqueceu de explicar. A explicação é a mesma para os 3 exemplos, né? Se a gente olhar aqui, né? A tela da televisão é dividida em pequenas células, mini lâmpadas fluorescentes, né? Se a lâmpada fluorescente vai ter plasma aí. Cada uma delas contém gases, quando submetidos a uma corrente elétrica, perdem alguns elétrons e seus átomos ionizam, né? Então, a partir de uma corrente elétrica, você faz a agitação necessária das moléculas para elas se ionizarem, né? As lâmpadas de neônio também por corrente elétrica, o raio também é uma descarga elétrica, de modo que os elétrons são conduzidos através dele, né? Então, o raio é o exemplo lindo, né? Porque o ar passa a ser condutor, né? Assim, ao grande aumento, fazendo se comportar como um plasma. Então, a explicação era essa. E aí, todos os exemplos que a gente vai ver vai estar associado a isso, né? É a ionização de um gás, tá certo? Bom dia, Vitor. O Vitor tá acordado. Falou bom dia, já vai virar a noite toda aí, acordado. Vai dormir de tarde, né, de amanhã. É isso aí, beleza. Dúvidas até aí? Vocês entenderam o contexto da pergunta? O que a gente queria buscar? Beleza, Luiz Guilherme. Legal. Legal, perfeito. Alguém ficou com alguma dúvida? Se chover de madrugada, o sono é 100%. Pois é. Nenhuma dúvida. Beleza. Vamos para o próximo. Deixa eu abrir o enunciado. Vimos também que um outro estado físico da matéria é o condensado de Bose-Einstein. Esse estado é gerado a partir de efeitos quânticos em baixíssimas temperaturas. Com base em sua pesquisa, responda se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. Condensado de Bose-Einstein é o estado físico quando toda a matéria atinge a temperatura 0 Kelvin. Tá. Bom, primeiro ponto é Bose-Einstein, tá, gente? Em vários vídeos, a pronúncia estava, assim, um pouco fora. Einstein, se vocês quiserem falar dentro do conceito de alemão, vai ser Einstein, tá? E o Bose é Bose, tá? Belezinha. Bom, essa questão, por que eu montei essa questão? Porque em nenhum vídeo que eu assisti, pelo menos, eu tive a impressão, né, em nenhum vídeo eu entendi que vocês entenderam o que era o condensado de Bose-Einstein. Então eu fiz essa questão para saber se vocês entenderam mesmo, né? Porque todos os vídeos comentaram em baixas temperaturas. Sempre assim, não, é a matéria em baixas temperaturas que ela vai se comportar como um condensado e que é o efeito da luz líquida, tudo tal. São vários nomes bonitos, até aí tranquilo, mas sem entender muito bem o conceito. Acho que teve um vídeo da turma de vocês que citou, um ou dois, que citou a questão de bósons, que se comportam como bósons e por aí vai. Então, assim, 2 para a turma inteira foi um número bem pequeno, tá? Então, vamos lá. O condensado de Bose-Einstein é estado físico quando toda a matéria atinge a temperatura 0 Kelvin. De cara, vou ensinar vocês a fazer prova. De cara, essa resposta assim, não tem como essa resposta ser verdadeira, tá? De cara, tem que ser minimamente sagaz. Porque eu fiz um enunciado que eu até ajudei vocês, eu fui mãe. Eu escrevi quando toda a matéria. Enunciados que tem toda, nenhum, você já desconfia, tá? Duvide, tá? De qualquer forma, é falso, tá?
Então, não é quando toda a matéria atinge 0 Kelvin, tá? E aí você tem duas justificativas para isso. A primeira justificativa, que eu dei meio certo, é quando o aluno falou, e vários falaram, de que nada atinge 0 Kelvin. Perfeito, é uma justificativa razoável, então não tem como condensado ser porque atinge 0 Kelvin, porque nada atinge 0 Kelvin, é uma temperatura, né, absoluta, que, né, que ainda está na questão teórica e blá, 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 perfeito. Mas a proposta inicial, né, que eu tinha montado era para explicar que, assim, são alguns elementos de matéria que geram condensado de Bose-Einstein. Se eu pegar o meu telefone eu não sei porque ele é muito complexo, né? Tem várias coisas envolvidas dentro dele, mas a minha capinha de telefone, pronto, que é plástica. Minha capinha de telefone, se eu resfriar ela, supondo que 0 Kelvin exista, por mais que eu resfrie ela 0 Kelvin, ela não vai virar condensado de Bose-Einstein. E é isso que eu queria que vocês pegassem essa ideia, porque eu não senti que vocês pegaram isso com as pesquisas de vocês nos vídeos, tá? Então, o condensado de Bose-Einstein só atinge o condensado de Bose-Einstein para alguns tipos de gases, tá? Então, é dentro dos gases nobres, mas não são todos, tá? Vai depender aí do número atômico dele. E você já tem o comportamento do condensado de Bose-Einstein antes de atingir 0 Kelvin, tá? Então, em baixíssimas temperaturas, você já observa o comportamento, né? Você já observa o comportamento do condensado de Bose-Einstein, do efeito da luz líquida, tá? E aí, o condensado de Bose-Einstein, eu particularmente adoro, né, esse tema, porque envolve aí física e estatística, várias coisas do tipo. Você tem o seguinte: independente, né, óbvio, né, é dentro do grupo, né, de gases nobres, mas o que você vai observar? Você vai observar que o comportamento dos seus átomos, da sua energia, eles vão se comportar como bóson. O que isso significa, Laura, se comportar como bóson? Na mecânica quântica existem vários tipos de partícula, tá? E o bóson, ele é uma partícula em especial de que você pode pôr várias partículas, infinitas delas, no mesmo estado de energia, tá? Eles podem ter os mesmos números quânticos, né, juntinhos. Basicamente aquilo que vários corpos, entre várias aspas, ocupam o mesmo lugar no espaço, os bósons, eles são bem parecidos com isso. Então, você pode colocar a mesma energia, infinitos bósons, ou seja, é como se toda a sua matéria estivesse no estado mínimo de energia, mínimo. Todos os seus átomos estão exatamente no mesmo estado de energia, o que não acontece quando eu tenho, por exemplo, um elétron. O elétron é um férmio e eu não consigo colocar todos os elétrons com os mesmos números quânticos, certo? São sempre números quânticos diferentes. Então, cabem 2 elétrons dentro daquela caixinha, spin para cima, spin para baixo, da aula de química. O bóson, ele é diferente. Eu posso colocar em uma única caixinha infinitos bósons com spin para cima, vamos supor assim. Então, essa é a ideia, é o estado que está em baixíssima energia, tá? Mas não precisaria ter explicado isso, né? Isso aí é só para vocês terem curiosidade mesmo, de saber, de procurar o que é um gás de bósons. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa questão, do item A e do item B. Dúvidas? O Luiz Guilherme que falou, eu não sei se entendi, mas acho que sim. Agora tá mais certo que você entendeu ou você continua achando que entendeu? Eu entendi. Tá, beleza. Alguém achava que entendeu e agora entendeu? Ou alguém achava que entendeu e agora deixou de entender? Assim, não, Laura, você confundiu mais ainda a minha cabeça. Agora entendi. Sempre que eu leio agora entendi, eu lembro do meme, Eduardo. Não tem aquele robozinho do
Futurama, né? É, exato. Beleza. Até agora, o Luiz Guilherme e o Eduardo se posicionaram. Gente, vamos lá. Agora as peças se encaixaram. Belezinha. Top. Então aí vocês já têm até tudo que vocês precisam, inclusive para vocês pesquisarem, se vocês quiserem por conta. Eu, quando estava no ensino médio, eu gostava muito de pesquisar de física, então vocês podem procurar na primeira parte, procurem ionização de gás, nessa segunda parte procurem gás de bóson, essas questões aí vocês já vão ter bastante coisa, bastante conhecimento. Ok, obrigada, viu, Laurinha, aí pela participação na elaboração da questão. Eu achei que para nós foi um trabalho bem produtivo, desde a análise dos vídeos que eles fizeram, da percepção aí dos pontos que ficaram com falhas, trazer esses pontos para avaliação, para que eles pudessem retomar uma pesquisa e observar dentro dessa pesquisa o que ainda não tinha ficado tão claro. E mesmo assim, dentro da avaliação escrita, a gente percebeu que essas pesquisas tiveram falhas, tá? Essas pesquisas ainda ficaram um tanto quanto precárias, vamos dizer assim, de passagem, tá bom? E a dificuldade também que existe na interpretação do que a questão estava selecionando, o que estava perguntando para vocês. Então, eu creio que é uma questão diferenciada do que vocês estão acostumados a fazer, resgate de uma atividade onde ficaram pontos falhos, uma nova oportunidade de vocês, alunos, por conta própria, chegarem a um conhecimento mais específico, e na falta de atingir esse objetivo, essa correção ser uma discussão que amplie um pouco mais o conhecimento de vocês em relação a esse assunto. Muito obrigada, Laurinha, pela... Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Foi tão legal. Aí, nossa, tia Laura é difícil, hein, Luiz Guilherme? Pelo amor de Deus. Pior do que tia Laura seria dona, viu? Dona é pior. Deixa eu parar a apresentação aqui para a Gauss poder continuar. Dona, para mim, é pior do que tia, viu? Tia, a gente ainda suporta, mas dona... Tia. do céu, é complexo. Então, pessoal, encerrada a correção da nossa prova, a Harika dá um toque aí para mim, Harika, onde eu parei na matéria que eu estava com vocês. Eu vou adiantar todo o assunto que eu preciso agora, deixando as nossas aulas futuras para esclarecimento de dúvidas e resolução de listas de exercício. Bimestre é curto, nós já estamos na segunda quinzena de outubro, temos aí praticamente mais um mês apenas para estar desenvolvendo aulas e atividades, né? Quando eu digo um mês, é porque eu estou levando em consideração que nós temos 2 feriados vindo pela frente, se eu não me engano, pegando aí as nossas aulas, um dos feriados é o dia 2 de novembro, que cai acho que numa terça-feira, a gente perde a aula da segunda. O outro feriado é dia 15 de novembro, que é numa segunda-feira. Então, quer dizer, no mês de novembro, que é o último mês de encerramento, nós já perdemos aí praticamente 4 aulas só em relação a esse mês. Olha, Vitor, amém, porque você vai ter tempo para fazer todas as atividades do final do semestre e do ano letivo, né? Não pense que você vai aproveitar esses feriados para fazer qualquer outra coisa da sua vida, a não ser encerrar o ano letivo do Cotuca. Então, na parte da física, vão ser 2 listas, né? Uma delas já está com vocês, que é a lista de transformações gasosas, o prazo aí dela acho que no comecinho aí já de novembro, e a segunda lista vai ficar um pouquinho para o final de novembro, para vocês me entregarem, para somar aí os 7 pontinhos, mais a nossa provinha que vem aí no final de novembro. Eu vou passar certinho a data para vocês, mas é por volta aí, logo depois, se eu não me engano, do dia 15 de novembro. Eu acho que eu estou compartilhando tela, não sei, estou compartilhando tela. Tá com a tela. Tá, então, Harika, nós paramos, confirma aí para mim, Harika, em transformações gasosas, né? Ô, Luiz Guilherme, eu acho que a gente está vivendo, sim, existindo, e aproveitando essas oportunidades
que a gente está tendo. O problema é que, às vezes, a gente cai, assim, numa máquina de moer, onde a gente só faz atividades que talvez não sejam tão prazerosas aí para nós, né? Então, a gente está na luta, na batalha aqui, na labuta, vamos dizer assim. A gente está existindo, trabalhando pra caramba. Vocês, para terminar aí todas as disciplinas do técnico desse ano letivo, né? Então, como estudantes, vocês não estão parados. Então, na aula passada, a gente estava falando em transformações gasosas, e eu preciso dessas transformações gasosas para poder entender funcionamento de máquinas térmicas. E eu comecei com vocês, na aula passada, a falar das transformações do tipo ISO. O que significa transformações do tipo ISO? São aquelas transformações nas quais eu mantenho uma das grandezas físicas do meu estado físico gasoso, né, constante. Então, ISO significa mesmo, né? Então, mesma temperatura, mesmo volume, mesma pressão. Se eu não me engano, e Harika me corrija se eu estiver errada, eu falei da transformação isométrica na aula passada, tá? Bruno, esse ano a gente não tem nem como voltar nesse presencial, tá bom? E eu te digo vários motivos pelo qual a gente não tem como voltar nesse presencial. Tá? O governo até quer que a gente volte, né? Queria que voltasse nessa segunda-feira, mas isso para nós é totalmente inviável. Mesmo pensando em vocês, alunos, né? O nosso espaço físico lá no prédio do Taquaral, ele não comporta distanciamento social, tá? E sem contar que as salas são superlotadas, e vocês teriam problemas também com alimentação, como é que vocês fariam em relação a bandejão, né? Como é que faz a circulação dentro da escola, higienização de equipamento de laboratório, com 100% dos alunos lá dentro. Então, fica bem, bem complicado. Sem contar que a gente tem que se preparar para a mudança, né? O Campinas Decor devolve o prédio para nós ainda esse ano, então nós temos que começar a pensar na mudança estrutural toda da escola. Então você tem que pensar no seguinte: nós vamos levar desde os ventiladores que estão no prédio do Taquaral, até carteiras, armários, lousas, computadores, tudo isso tem que ser levado para um novo prédio, que é o antigo prédio lá amarelo, tá? E aí a gente tem todo um trabalho de mudança nesse meio de caminho. Eu creio que para vocês não seria vantajoso voltar agora, tá? Exatamente porque é o finalzinho do bimestre, isso tumultuaria muito a vida de vocês em relação a transporte, né? Tem muito aluno que precisa de transporte, de van, e as vans estão cobrando aí pelos 3 meses, né? Seria outubro, novembro, dezembro, né? Sendo que vocês acabariam indo no colégio apenas um mês de novembro, né? Então, ficaria bem complicado para os alunos, eu creio que o retorno em si, e para o colégio, essa estruturação de 100% dos alunos lá dentro, sendo que o período diurno entra às 7h30 da manhã, sai às 6h15, e vocês entram às 7 horas e vão até às 10h30. Então, não tem como fazer uma escola circular com toda a questão de vigilância sanitária, funcionando com a quantidade de alunos que a gente tem naquele espaço físico. É melhor que a gente não volte. Essa é uma opinião particular minha. Ah, entendi. Então, mas ano que vem já a intenção é voltar lá no prédio novo, né? O ano que vem é prédio amarelo. Ah, tá. É prédio Não, mas amarelo. já tá então meio que confirmado já, né? Sim, Campinas Decor entrega. Campinas Decor acaba acho que dia 2 de novembro, ou 3 de novembro. Aí eles têm um prazo para desmontar a exposição Certo. e entregar para nós. Ah, que legal. Eu não sei dizer aí qual é o prazo que eles têm para desmontar a exposição, mas é coisa rápida, tá? E aí, em seguida, eles já entregam para nós, e nós temos que entregar o prédio do Taquaral, porque queira ou não queira, ele é um prédio alugado. E aí, isso gera um gasto para a universidade bem alto, vou te dizer assim, bem alto. Legal, que bom que vai voltar lá. O ano que vem, vocês vão pensar em transporte, não para a região do Taquaral, e sim para a região ali do centro de Campinas, tá? Tá, entendi. Então, beleza. Muito obrigada.
De nada. O ano que vem a gente está no prédio amarelo. Uhul. Então, vamos lá. A Harika já sinalizou para mim que eu parei na transformação isobárica. Então, eu falei da transformação isométrica. Vou só recapitular. Iso, de mesmo. Métrico, de metragem. Estou falando em volume. Também chamada de isocórica, isovolumétrica. Era aquela situação no qual eu colocava dentro de um recipiente um tipo de gás idealizado. E quando a gente fala em gás, nós falamos nas grandezas físicas volume, temperatura e pressão. O volume do gás, na verdade, é o volume do recipiente que o contém. Se eu souber o volume do recipiente, eu sei o volume do gás, porque o gás ele é um fluido que ele não tem forma e nem volume próprio. Ele tem a forma e o volume do recipiente que o contém. Se eu colocasse um termômetro aqui dentro, eu saberia medir a agitação dessas partículas através da leitura, né, da informação do meu termômetro. E o que a gente sabe é que esse gás, ele aplica forças na parede desse recipiente, portanto, ele exerce uma determinada pressão. Sempre que eu falo em gás, eu falo num recipiente onde eu vou fechar esse gás com uma parte que a gente chama de êmbolo, muito semelhante a uma seringa de injeção, que tem aquela parte onde você puxa para colocar o líquido, né? E a parte de baixo, que seria a parte onde ficaria a agulha da seringa. E aí a gente sempre vai olhar a movimentação do êmbolo. No caso de uma transformação isovolumétrica ou isométrica, esse êmbolo que aparece aqui, ele fica fixo. Tá? Em todas as transformações ISO, o meu sistema não está isolado, então é um sistema que troca energia térmica com o meio externo, e ao trocar energia térmica com o meio externo, algumas coisas em relação a essas grandezas físicas, volume, temperatura e pressão, vão acontecer. Tá? Então, na situação isovolumétrica, eu aqueço o gás, eu forneço energia térmica para ele, eu desconsidero a dilatação do recipiente, tá? E não deixo esse gás dilatar. Isso é, eu não deixo esse gás aumentar o volume, porque ele não pode empurrar o êmbolo para cima. E aí, nessa situação, onde eu tinha um volume inicial, uma temperatura inicial, uma pressão inicial, ao impor a condição de não deixar esse gás expandir, eu percebo que o volume, depois que eu forneci calor, tem que permanecer exatamente o volume que ele tinha no início. Mas, em consequência disso, a temperatura aumenta, porque eu estou fornecendo energia térmica, tá? Estou forçando esse gás a aumentar a agitação das suas partículas, e ao aumentar a temperatura, a pressão também aumenta. Né? E a tendência é isso aqui, se eu continuar fornecendo energia térmica, isso explodir, ok? E aí eu falei para vocês da possibilidade de eu construir gráficos dessa transformação. Que gráficos eu construí? Me ajuda aí, Harika. Eu construí um gráfico de pressão por volume, acho que foi o primeiro, ver se eu estou errada, né? Eu montei uma relação de proporção, quanto mais energia térmica eu forneço, mais aumenta a temperatura, quanto mais aumenta a temperatura, mais aumenta a pressão, então temperatura é proporcional à pressão, ok? Aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. Então, o gráfico de pressão por volume, como o volume não muda, eu ficava com uma reta paralela ao eixo da pressão. Isso é, para uma pressão de valor P1, esse gás tinha um volume V1. Para uma pressão de valor P2, esse gás tinha um volume V2, que era exatamente igual ao volume V1. E aí eu colocava aqui algumas orientações, simplesmente para saber se a pressão estava aumentando ou se a pressão estava diminuindo com o volume constante. Se a pressão aumenta, é porque o gás aumentou a sua temperatura. Se a pressão diminuiu, é porque o gás, por consequência, diminuiu a sua temperatura. Ao invés de receber calor do meio externo, ele cedeu calor para o meio externo. O segundo gráfico, eu não tenho certeza se foi um gráfico de pressão por temperatura ou foi um gráfico de volume por temperatura. É um gráfico P e T ou é um gráfico V por T, Harika? Dá uma olhadinha aí nas suas anotações. Que eu quero fazer todos os gráficos iguaizinhos
ao que eu fiz na aula passada. É P. Isso, obrigada, Raia. Então, num gráfico de pressão por temperatura, o que acontece? Para uma pressão P1, esse gás está numa temperatura T1, e para uma pressão P2, esse gás vai estar numa temperatura T2. Se eu dobro a temperatura, dobra o valor da pressão. Então, eu tenho aqui uma situação onde eu observo uma variação de temperatura que pode ser aumentando quando eu aumento a pressão ou diminuindo quando eu diminuo a pressão. O último gráfico é volume e temperatura. Dá uma confirmadinha aí para mim, Harika, se é V e T, o último. P e T é o segundo, V e T é o terceiro. Valeu, Harika. E aí, um gráfico de volume por temperatura, ficava uma reta na horizontal, onde para uma temperatura T1, esse gás ocupava um volume V1, para uma temperatura T2, esse gás ocupava o mesmo volume V1. Então, a temperatura podia aumentar ou diminuir, que o volume permanecia o mesmo, tá? Ao aumentar a temperatura, aumenta a pressão. E aí eu fui para a situação da isobárica. A transformação isobárica significa uma transformação gasosa, onde a pressão permanece constante. A professora de química, com certeza, já falou isso para vocês. No caso de eu ter um gás preso dentro de um recipiente, para que eu consiga manter a pressão constante, eu não posso deixar esse êmbolo fixo. Esse êmbolo, ele tem que ter a possibilidade de se deslocar dentro desse recipiente. Ele precisa ser móvel. Se ele não for móvel, eu não consigo fazer com que esse gás realize uma transformação do tipo isobárica. Então, eu coloquei um gás no recipiente, sei que esse gás ocupa o volume do recipiente, com um termômetro, eu sei a temperatura desse gás e eu sei que ele exerce forças na parede do recipiente, portanto, ele tem uma pressão inicial. Eu forneço energia térmica para esse gás. Isso é, eu posso aquecer esse gás, assim como eu posso resfriar, tá? Quando eu aqueço esse gás, o fato desse êmbolo poder se movimentar significa que, ao variar a temperatura, ΔQ é MC ΔT, ao variar a temperatura, o que acontece com esse gás? Ele sofre uma dilatação. Nós já aprendemos a calcular, inclusive, dilatação, né? ΔV é V0, gama, ΔT. Então, se eu variar a temperatura, quando eu forneço calor, eu vario a temperatura, consequência disso, eu tenho uma variação do volume desse gás. O que esse gás, de fato, vai fazer em relação ao volume dele, né? Eu forneço calor, aumento a agitação das partículas, esse gás vai tentar empurrar as paredes do recipiente, as paredes da lateral ele não consegue empurrar, porque essas paredes são fixas, tá? Mas ao aplicar uma força aqui no êmbolo, ele consegue promover um deslocamento desse êmbolo. Então, esse êmbolo que antes estava mais para baixo, agora esse êmbolo passa a ocupar uma nova posição aqui um pouco mais para cima. Eu tenho uma variação do volume desse gás, que a gente sabe até calcular essa variação, né? Seria o volume final menos o volume inicial. E esse volume final é o novo volume que o gás ocupa no recipiente. Percebam que o volume 2 é maior do que o volume 1. Então, se eu retirar calor, o processo seria inverso, né? Ao invés de fornecer, eu retirasse calor, o que eu ia observar? Diminuição da temperatura, tá? Consequentemente, se diminui a temperatura, o meu ΔV não vai ser de uma expansão, vai ser de uma compressão, de uma contração desse gás. E aí, meu volume 2 seria menor do que o meu volume 1. Então, o volume aumenta. Quando eu aqueço o gás, consequência disso, a temperatura desse gás aumenta. Estou fornecendo energia térmica, estou esquentando ele. Mas o fato desse êmbolo poder se deslocar faz com que a pressão interna desse gás não se modifique. Então, eu passo a ter uma pressão 2,
que tem um valor correspondente à pressão 1. Lembrando, isso só é possível se eu deixar esse gás expandir. Quando a gente deixa um gás expandir, já vou adiantar aqui uma parte do assunto também, quando eu deixo esse gás expandir, eu tenho uma força produzindo um deslocamento do meu pistão, do meu êmbolo. E em física, toda vez que nós temos uma força produzindo um deslocamento, nós falamos que existe um conceito físico envolvido aí, que é o conceito de trabalho. Então, nessa situação, onde o gás expande, o gás realiza trabalho, tá? Isso é, o gás é capaz de movimentar um pistão na sua expansão, tá? E aí, esse trabalho, nós vamos dizer que é um trabalho positivo. Na situação que eu retiro calor, o deslocamento desse pistão não é para cima, o deslocamento desse pistão é para baixo. E aí nós vamos dizer que existe também um trabalho sendo realizado, porém não vai ser uma expansão, vai ser uma compressão. E na compressão o trabalho é realizado sobre o gás. Isso é, o volume diminui, então esse trabalho é considerado um trabalho negativo. Bom, só para lembrar aí que a gente já falou do conceito de trabalho. E trabalho para nós também é variação da quantidade de energia de um corpo. E aí nós definimos energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, assim por diante. Mas voltando aqui na transformação gasosa, eu tenho uma relação de proporção entre volume e temperatura. Quando eu forneço calor, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o volume. Então, temperatura é proporcional ao volume. Se eu diminuir a temperatura, o volume diminui também. Como ficam os nossos gráficos? Quais gráficos? Os mesmos 3 gráficos que eu tenho lá em cima. O gráfico de pressão por volume, o gráfico de pressão e temperatura e o gráfico de volume e temperatura. Eu quero esses 3 gráficos, tá? O gráfico de pressão por volume vai ficar uma reta paralela ao eixo do volume. E por que paralela ao eixo do volume? Está aqui uma linha na horizontal. Porque para um volume V1, esse gás tem uma pressão P1. Para um volume V2, esse gás tem uma pressão P2, que é igual a P1. Eu não deixo a transformação modificar a pressão do gás isobárico. Posso aumentar ou diminuir o volume, que a pressão é a mesma. Se o volume aumentou, é porque a temperatura aumentou. Se o volume diminuiu, é porque a temperatura diminuiu. O gráfico de pressão por temperatura é muito parecido, é uma reta paralela ao eixo do T, porém, aqui embaixo, ao invés de ter um volume V1, eu vou escrever que eu tenho uma temperatura T1, ao invés de escrever que eu tenho um volume V2, eu tenho uma temperatura T2. Para a temperatura T1, o gráfico tem uma pressão P1, e para a temperatura T2, ele também tem uma pressão P1. As pressões são iguais. Temperatura aumentando significa que o volume aumentou, temperatura diminuindo significa que o volume desse gás diminuiu, portanto, perdeu calor. O último gráfico, que é o gráfico de volume e temperatura, ele vai ser uma reta crescente. E por que ele vai ser uma reta crescente? Ele vai ser uma reta crescente porque para uma temperatura T1, uma temperatura baixa, T1, eu tenho um volume pequeno, V1. À medida que eu aqueço esse gás, passando esse gás para uma temperatura T2, eu observo a expansão do volume, ele passa a ter um novo volume, que a gente chama de volume V2. Se ao invés de eu ir da temperatura T2, de T1 para T2, eu for de T2 para T1, isso é, eu diminuir a temperatura, eu vou observar também uma diminuição do volume. Até então, eu tenho
duas relações de proporção que eu montei. Na isométrica, eu montei uma relação de temperatura proporcional à pressão, e na isobárica, eu montei uma relação onde temperatura e volume são proporcionais, né? Então, eu já posso dizer que temperatura é proporcional a P e V, né? Aí a gente vai chegar até numa expressão que vocês já viram aí na aula de química, em algum momento, onde pressão e volume juntos se relacionam à temperatura. Deixa eu apagar isso aqui, que é da aula anterior, eu esqueci de apagar a lousa. Eu vou aqui para a esquerda. Pronto. Depois eu apago tudo e apago de uma vez só. Todos esses gráficos estão bonitinhos lá nos meus slides de PowerPoint. Aqui eu gosto mesmo de rabiscar quando eu falo. Transformação isotérmica. É mais uma transformação que a professora de Química também já falou com vocês, tá? Eu não consigo ver chat, então se alguém precisar fazer alguma pergunta, me interromper, por gentileza, escreva no chat, a Laurinha lê para mim, ou levanta a mãozinha e eu paro aqui o que eu estou falando, porque eu escuto um barulhinho, um sininho, tá? Isotérmica. O que significa isotérmica? Temperatura constante. Como é que eu faço uma transformação gasosa mantendo a temperatura constante? Aqui eu vou usar a seguinte situação, ó. Coloquei um gás dentro de um recipiente. Em todas elas, eu estou colocando um gás dentro de um recipiente com um êmbolo. Esse gás tem volume inicial, temperatura inicial e pressão inicial. Agora eu vou fazer uma estratégia diferente. Ao invés de fornecer calor, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma força nesse êmbolo, e ao aplicar uma força nesse êmbolo, eu vou empurrar ele para baixo. Estou empurrando o êmbolo, eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Empurro o êmbolo para baixo, eu estou comprimindo esse gás. A minha força produz aí um deslocamento, tá? É visível, é perceptível o que acontece com o volume nessa situação. Se eu empurro o êmbolo para baixo, deslocando ele aqui numa determinada distância, o volume diminuiu. Então, o volume V2 é um volume menor do que o volume V1. Consequência, quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso, as partículas no meu gás, elas ficam mais próximas. O número de colisões com a parede do recipiente aumenta, afinal, elas estão ocupando um espaço menor. A probabilidade delas colidirem com as paredes do recipiente passou a ser menor. Consequência disso, a pressão aumentou. Elas colidem mais com as paredes do recipiente. Consequência disso, a temperatura tende a aumentar, tá? Mas eu quero uma transformação isotérmica. Para essa temperatura não aumentar, é necessário que esse gás libere calor para o meio externo. Ao liberar calor para o meio externo, eu consigo fazer com que esse gás mantenha a sua temperatura nessas novas condições igual à temperatura inicial. Se o gás não liberar calor, não é isotérmico, gente. Então, por isso que eu falo, processos isotérmicos, o meu sistema não está isolado, tá? Se ao invés de empurrar o êmbolo para baixo, eu tivesse feito o contrário. Se meu êmbolo estivesse aqui embaixo, ocupando um volume V1, temperatura T1 e pressão P1, e eu aplicasse uma força puxando isso aqui para cima. Quando eu puxo isso aqui para cima, óbvio o que acontece com o volume do gás. Puxei para cima, o volume do gás aumentou. Aí eu tenho um volume 2, que seria maior do que o meu volume 1. Consequência, as minhas moléculas estão ocupando um espaço maior.
Então, elas vão colidir com a parede do recipiente, porém, um número de colisões menor do que a anterior. Afinal, ela precisa se deslocar muito para colidir com a parede do recipiente. Então, a pressão diminui. Consequência, esse gás esfria, a temperatura dele baixa. Ah, mas eu não quero que a temperatura mude. Se eu não quero que a temperatura mude, isso aqui não pode estar isolado. O gás vai ficar mais frio do que o ambiente aqui de fora. Consequência disso, ele vai receber calor do meio externo. Tá? Ele vai receber calor do meio externo até que ele entre em equilíbrio térmico e fique com uma temperatura nessa nova situação igual à temperatura anterior. Então, eu posso puxar para cima, eu posso empurrar para baixo, e o que eu observo em relação a essas situações? Que volume e pressão são inversamente proporcionais. Quando o volume aumenta, pressão diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Tá? Mas se eu estava escrevendo proporcionalidade, agora eu vou escrever, também usando o termo de proporção, eu vou escrever que a pressão é proporcional ao inverso do volume. A pressão é 1 sobre V. Tá? Isso é, se eu aumentar o volume, 1 sobre um número que eu estou aumentando, a pressão vai diminuir. Se eu diminuo o volume, a pressão vai aumentar. Quanto menor o meu denominador, maior o resultado da minha fração. Gráficos. Tenho 3 gráficos para construir. Eu tenho o gráfico de pressão por volume, que é o primeiro, tá? Se eu estou falando numa situação que a temperatura é constante, vocês poderiam pensar assim, a temperatura não vai mudar. Como é que vai aparecer pressão e volume? Tá? Para um determinado volume V1 pequeno, eu teria uma pressão grande, porque, afinal de contas, eles são inversamente proporcionais. Então, para um volume V1, eu teria uma pressão 1 grandona. Para um volume V2, que é um volume grande, a pressão é pequena. Eu aumento o volume, diminui a pressão. Eu teria 2 pontos aqui, porém, esses 2 pontos eu não posso ligar com uma reta. Porque no caso da troca de energia térmica com o ambiente, essa troca ela não vai acontecer de uma maneira linear, igual aconteceu nas outras situações. Então, aqui eu vou ter uma curvinha. Essa curvinha, ela é chamada de curva isoterma. Eu tenho aqui uma isoterma. O que significa que, se eu pegar esse V que está aqui embaixo, dividindo, eu vou ter o produto PV dentro dessa minha proporção igual a um número. PV é igual a 1. No caso aqui, porque eu escrevi 1, mas não é uma igualdade, né? Eu estou usando uma proporção. Então, PV é proporcional a um número. Então, para qualquer ponto dessa minha curva, quando eu fizer o produto PV, eu sempre vou achar o mesmo número. E esse número está relacionado com a temperatura. Quanto mais longe essa curva estiver dos meus eixos, maior é o valor da temperatura dentro dessa curva. Mas o produto PV na curva toda sempre tem o mesmo valor numa transformação isotérmica. O produto PV dá sempre o mesmo número, dá sempre o mesmo resultado. Outro gráfico que eu construí para vocês foi o gráfico de pressão e temperatura. Esse gráfico de pressão e temperatura seria uma reta aqui na vertical. Por que na vertical? Porque para uma temperatura T1, a minha pressão vale P1. A temperatura não muda, é isotérmico, então T2 é igual a T1. Eu simplesmente modifico a pressão, mantendo a temperatura igual. Só que se eu aumento a pressão, é porque eu diminui o volume. Se eu diminuo a pressão, é porque eu aumentei o volume. E o último gráfico, que ficou faltando aí da isotérmica, seria este aqui, que é o gráfico de volume. Olha lá, que era o preto.
volume e temperatura. Tá? O gráfico de volume e temperatura fica semelhante ao gráfico aqui de cima. Para uma temperatura T1 e T2, que são iguais, o volume é V1 ou V2. Eu posso aumentar ou diminuir o volume, mantendo sempre o mesmo valor para a temperatura. Então, já falei das 3 transformações ISO e já montei aqui 3 expressões de proporcionalidade entre essas transformações. E quais foram essas 3 relações que eu montei? Eu vi que temperatura era proporcional à pressão na isométrica. Volumétrica, vamos escrever volumétrica. Eu disse também que a temperatura era proporcional ao volume na isobárica. E agora nós vimos que pressão é proporcional a 1 sobre V na isotérmica. Tá? Então, temperatura está relacionada diretamente com pressão, temperatura está relacionada diretamente com volume. Daqui eu consigo concluir que a temperatura está relacionada com essas 2 grandezas físicas, P e V. E daqui de baixo eu tiro que PV é proporcional a um número que está relacionado também com a temperatura, no caso da isotérmica. E aí a professora de Química escreveu para vocês a junção dessas proporcionalidades. Eu não vou deduzir a equação, tem como deduzir, mas eu não vou fazer isso para vocês agora. Depois eu faço uma aula gravada só da dedução dessa equação. Tá? Ela escreveu para vocês equação geral dos gases. E aí ela disse o seguinte, que nessas relações de proporção, o produto da pressão pelo volume, que é proporcional a um número, esse número está relacionado com a temperatura, mas ela deve ter escrito para vocês assim, ó, P1, V1 dividido por T1, isso minha professora de Química escreveu também, P2, V2 sobre T2, isso também era igual a P3, V3 sobre T3. Então, a relação entre pressão, volume e temperatura, ela é sempre constante. Alguns professores falam que é a expressão do piviti-povotó, não sei como é que usa isso aí em química, eu não gosto muito de musiquinhas, nem de frasezinhas para decorar as coisas, eu prefiro mais o raciocínio lógico, para a gente lembrar, né, do que está acontecendo. Eu ainda prefiro escrever essa expressão da seguinte forma, PVT é constante, pode chamar essa constante de K. No entanto, esse produto PV sobre T está relacionado, para eu poder escrever, né, essa igualdade, a constante que ela escreveu para vocês era a constante dos gases nobres, constante R, e aparecia aqui o número de mols do gás. Né? Então, essa constante, o fato de P1, V1, T1 ser igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3, T3, vai dar sempre um número, né? Esse número vai ser sempre igual, independente da transformação gasosa que eu estou realizando, tá? E esse número que aparece está, de alguma maneira, relacionado com esse número de mols, que é, para nós, a massa do gás dividido pela massa molar. E na aula de Química, essa equação ficou conhecida como equação de Clapeyron, e ela apareceu escrita para vocês como PV igual a NRT. Porco verdão não resiste ao timão, ok? Ou ainda, puta velha não rejeita tarado. Tem várias frasezinhas aí também para decorar essa expressão que o professor de Química também acaba ensinando para vocês. É importante saber que nessa equação geral dos gases, a temperatura obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin
O que significa que se nos nossos exercícios ela aparecer em Celsius, eu vou precisar somar sempre 273 para que a temperatura saia na unidade do Sistema Internacional, que é a unidade cientificamente aí correta para nós, tá? Viram essa equação na aula de Química? Sinalizem, por gentileza, para mim no chat, né? Viram já, pelo jeito, acho que já viram essa expressão, ok? E fizeram, acho que, alguns exercícios também sobre isso. Eu não imagino a Ana Paula falando essas frasezinhas para vocês, juro por Deus, eu não imagino ela falando isso. Pirata vovô, não resiste ao tricolor, não, essa aí não ficou boa, não. Ah, foi a Edileuza, também não imagino a Edileuza falando sobre essas frases também com vocês, tá? Mas o que vocês viram com a Edileuza também foi que se a transformação for isotérmica, cancela os T's, T1 e T2, aí fica P1, V1 igual a P2, V2. Isso é uma lei, tem um nome lá do cientista, eu nunca lembro os nomes, mas tem a lei do Charles, do Mariotti, do Gay-Lussac e assim por diante, tá? Esses nomes para nós aqui acabam sendo até irrelevantes, o que importa é o comportamento do gás. A pressão sendo igual, você cancelava o P1 e o P2, ficava com V1, T1 igual a V2, T2. Ou então, no caso dos volumes não se alterarem, a transformação ser isovolumétrica, você cancelava os volumes e ficava com P1, T1 igual a P2, T2. E devem ter feito aí uma meia dúzia de exercícios na aula de Química para fixar aí a ideia dessa expressão dos gases. Eu ainda não falei da quarta transformação gasosa, que é importantíssima para nós, que é a tal da transformação adiabática. Não tem nada a ver com diabo, não, tá? Essa transformação adiabática, mas ela é a transformação na qual o meu sistema se encontra isolado em relação à troca de energia térmica com o ambiente. Eu não permito com que o meu gás realize trocas com o ambiente. Para isso, ele vai estar isolado. O que acontece na transformação adiabática? É uma belezura essa transformação. Porque meu gás está lá dentro do recipiente, esse recipiente está isolado do meio externo, isso quer dizer, ele não recebe calor, ele não troca calor com o meio externo, então não vai existir troca de energia térmica. E aí, o que pode acontecer com esse gás? Que transformação gasosa que você vai fazer se você não vai esquentar o gás nem esfriar o gás? Eu vou empurrar esse êmbolo para baixo, ou eu vou puxar ele para cima. Então, o gás que ocupava um volume V1, temperatura T1 e pressão P1, quando eu empurro o êmbolo para baixo e esse meu sistema está isolado do meio externo, o que acontece? Acontece essa belezura toda. O volume diminui, consequência, a pressão aumenta, porque as moléculas passam a colidir mais com as paredes do recipiente, consequência, a temperatura aumenta também. E isso é bacana, dependendo do gás que eu coloco aí dentro, ao empurrar esse êmbolo para baixo, diminuindo o volume, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, esse gás pode explodir. E ao explodir, ele leva esse êmbolo para cima, realizando um trabalho, tá certo? Então, na transformação adiabática, nada permanece constante. É válido PV é igual a nRT? Sim, é válido PV igual a nRT. É válido P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2? Sim, mas aí eu não posso cancelar nada em espécie alguma. Não posso cancelar o P, não posso cancelar o V e não posso cancelar o T, ok? E aí daqui a pouquinho a gente entende onde essa lei vai ser usada, onde essa transformação vai ser usada quando eu falar nas leis da termodinâmica.
Na transformação adiabática, eu não vou fazer 3 gráficos, eu vou fazer um só. Eu vou fazer o gráfico de pressão por volume. É o único gráfico que eu vou fazer, porque desse gráfico eu consigo tirar o conceito de trabalho. E daqui a pouquinho eu explico como desse gráfico eu tiro o conceito de trabalho. Num gráfico de pressão por volume, eu já sei que se eu tiver essas curvinhas significam para nós isotermas. Tá bom? Vou dizer que aqui eu tenho uma isoterma 2 e aqui embaixo eu tenho uma isoterma número 1. O produto PV na curva aí de baixo é igual ao produto PV na curva aqui de cima. Deixa eu só tirar esse S que eu coloquei aqui a mais. Isoterma 2. Então, todos os pontos no meu gráfico, aqui em cima, o produto PV dá o mesmo resultado. O produto PV na curva aqui de baixo também dá o mesmo resultado, mas o produto PV na curva de baixo é menor do que o produto PV na curva de cima. Os valores de pressão e volume na curva 2, com certeza, são maiores do que o da curva 1. Tá, mas e a adiabática, Glaucia? A adiabática está mudando tudo. Sim, a adiabática está mudando tudo. Então, o gráfico vai ser uma curva mais acentuada entre duas isotermas. Então, para desenhar o gráfico de uma adiabática, eu coloco duas curvas isotérmicas, e aí eu estou dizendo, ó, a pressão está mudando, o volume está mudando e a temperatura também está mudando. Se eu indicar aqui um ponto 1, nesse ponto 1 eu tenho uma pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1, porque eu estou na primeira curva. Aqui em cima eu tenho o gás com uma pressão P2, maior do que P1, com um volume V2 menor do que V1 e uma temperatura T2 maior do que T1. Está variando tudo neste gráfico. É um gráfico lindo, por sinal. Bom? Prosseguindo aqui para o nosso assunto. Isso aqui é aula de química, para mim não é ainda aula de física. Isso aqui é pura química. Estou aí só relembrando aulas da Edileuza. A professora Edileuza falou com vocês sobre misturas gasosas. Porque até então eu falei para vocês, coloquei um gás dentro de um recipiente. Um gás. Tá, mas nem sempre eu coloco um único gás dentro de um recipiente. Às vezes eu coloco mais de um gás dentro de um recipiente. Então, quando eu penso num motor de um carro, por exemplo, que ele vai injetar o combustível, esse combustível que entra lá é a gasolina pulverizada, misturada com oxigênio. É o álcool misturado com oxigênio, tá? Então, eu tenho uma mistura ali, gasosa, de certa forma, dentro dos cilindros do meu motor, do motor de um carro. Como é que se comportam as misturas gasosas? Então, a Di comentou com vocês, vamos supor aqui que eu tenho 3 gases diferentes, recipiente 1, nesse formato esquisito, recipiente 2, nesse outro formato esquisito, e recipiente 3, aqui pequenininho. O que eu sei desses gases? No recipiente 1, eu coloquei um determinado tipo de gás, que tem um número de mols que eu vou chamar de N1. Eu sei que o volume desse gás é o volume do recipiente 1. Se eu colocar um termômetro nesse gás, nesse recipiente, eu sei que ele tem uma temperatura T1, ele aplica forças na parede do recipiente, então ele tem uma pressão P1. Ele respeita aquela expressão PV igual a nRT. Dentro do recipiente 2, eu vou colocar um outro gás. Número de mols desse outro gás, eu estou chamando de N2. Eu sei que o volume desse outro gás é o volume desse outro recipiente, V2. Coloquei um termômetro lá dentro, medi a temperatura T2 dele. Sei que ele empurra as paredes do recipiente com uma pressão P2. No recipiente 3, eu vou colocar um terceiro gás, cujo número de mols eu estou chamando de N3.
Volume aqui é pequenininho, volume do recipiente V3. Com um termômetro, eu medi a temperatura T3 e eu sei que esse gás exerce uma pressão P3. Tá, mas estão isoladinhos, cada um dentro do seu recipiente. Eu resolvo misturar esses gases. Quando eu misturo esse gás, uma coisa a gente já sabe. Como eles têm temperaturas diferentes, um deles vai perder calor, o outro vai ganhar, ou dois deles vão perder calor e um vai ganhar. Eu sei que vai existir um equilíbrio térmico, portanto, todas as somas das trocas de calor têm que dar zero. Essa aqui é uma situação de equilíbrio de temperatura. Tá? E a gente sabe calcular todos esses deltas Q, ele é MC delta T, então existe um equilíbrio térmico aí. Dá para saber o que acontece com o volume dessa mistura gasosa. Aí você vai falar para mim, nossa, vai depender muito, né, o volume dessa mistura gasosa. Porque eu posso pensar em colocar esses 3 gases dentro de um novo recipiente. E aí, se eu coloco o gás 1, o gás 2 e o gás 3 dentro desse novo recipiente, o volume deles vai ser o volume deste novo recipiente. Né? Essa é uma opção para eu realizar a minha mistura gasosa. Eu ainda poderia imaginar que eu vá fazer aí essa mistura simplesmente transferindo o gás 1 e o gás 2 para o recipiente 3. Eu pego uma mangueirinha, transporto o gás 1 para o recipiente 3, transporto o gás 2 para dentro do recipiente 3, e aí a minha mistura passa a ter um volume final, que seria o volume do recipiente 3. Poderia misturar todos dentro do recipiente 1, e aí o volume final da mistura seria o volume do recipiente 1. Poderia misturar todos dentro do recipiente 2, e aí o volume da minha mistura seria o volume desse recipiente. Ou ainda, poderia ligar uma mangueirinha em cada um, e aí o volume da minha mistura seria o volume dos 3 recipientes juntos, porque aí o gás 1, 2 e 3, eles iam se espalhar dentro desses recipientes, ocupando o volume V1 mais V2 mais V3. Então, não dá para eu saber ao certo o que acontece com o volume desse gás. A pressão vai depender muito do recipiente onde eles forem ser misturados. Né? Se vai tudo para o recipiente 3, a pressão vai ficar grande. Se vai tudo para o recipiente 1, nem tanto. Se eu distribuo entre os 3 recipientes, eu observo uma outra variação de pressão, que está relacionada com a temperatura. Mas uma coisa é certa, na mistura gasosa, o número de mols da minha mistura vai ser o número de mols do recipiente 1, somado ao número de mols do recipiente 2, somados ao número de mols do recipiente 3. Porque eu estou somando aí a quantidade de partícula, a quantidade de gás que eu tenho aí, contando quantas partículas de gás aí, qual é a massa de gás que eu coloquei no recipiente 1, qual que é a massa de gás que eu coloquei no recipiente 2, qual que é a massa de gás que eu coloquei no recipiente 3. Portanto, eu posso somar esse número de mols. Tá, mas e daí? Você somou esse número de mols. Pega a expressão PV igual a nRT e isola o N. Isolar o N significa que eu vou ficar com PV sobre RT igual a N. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. A pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela constante dos gases nobres, multiplicado pela temperatura da mistura, isso aqui é o meu N da mistura, N é PV sobre RT, é igual a P1, V1 sobre RT1, mais P2, V2 sobre RT2, isso aí é tudo N, né? N é PV sobre RT, mais P3, V3, dividido por RT3. Vejam que a constante R é um número que aparece em todos os denominadores, então eu posso cancelar.
E aí, escrevendo com menos letrinhas, eu diria assim, que numa mistura gasosa, a pressão, o volume e a temperatura na mistura nada mais é do que a somatória de todos os produtos PVT. Ok? Não sei se vocês estão lembrados disso. Estão lembrados disso? Ô, Glaucio, apareceu uma dúvida no chat, estava Tá. até esperando você terminar de fazer a explicação do Luiz Guilherme, que ele perguntou, na verdade ele fez um comentário de que esse diagrama P por V parece aquele diagrama que eu tinha mandado para eles das fases, né, do diagrama de fases da água, pela pressão por temperatura. E aí ele comentou que parecia por conta das curvas, né? Então acho que talvez seja legal explicar a diferença, né? Tipo, as isotermas, as transformações do diagrama de fases. No gráfico de diagrama de fases, você está falando de pressão e temperatura, que já são eixos que já estou diferenciando, né? E se eu não me engano, ele é alguma coisa assim, não é? Isso, exatamente, exatamente. Esse diagrama de fases que mostra para cada um desses pedaços o estado físico da matéria, essas curvas é para água? Eu não estou lembrada disso. O da água ele é o contrário, né? Ele é o único que é o contrário, né? Eu não estou conseguindo ver a relação, a semelhança, na verdade, entre esses gráficos, para ser honesta, porque aqui eu tenho pressão mudando com temperatura, eu posso pensar em volume, né, nessas situações, mas aí eu não estou trabalhando no mesmo estado físico em cada uma dessas três curvas, né? Porque eu não posso falar que isso aqui é uma transformação gasosa de P e T, porque não é um gás nesse diagrama de fases. Esses gráficos que eu construí agora, ele é específico para uma transformação gasosa. E esse aqui não. Esse aqui, ele relaciona temperatura e pressão para cada vez que eu estou promovendo uma mudança de estado físico da matéria. Que aí eu estou mexendo, inclusive, na interação das partículas desse corpo que eu estou modificando pressão, temperatura. Modificando aí as distâncias, consequência, eu estou modificando o volume. Agora, assim, não conseguiria estabelecer, é o Luiz Felipe, é isso? Não conseguiria estabelecer... Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, não conseguiria estabelecer para você diretamente uma relação entre esses dois gráficos, por aqui estar olhando simplesmente o comportamento de um gás, e aqui eu estar olhando o comportamento de três estados físicos simultaneamente. E aí tem até esse tal de ponto triplo, que é o qual pressão e temperatura eu posso encontrar, né, minha substância em qualquer um desses três estados físicos. Eu preciso voltar aí nesse gráfico de diagrama de fases para poder conversar e te explicar um pouquinho melhor. Vou deixar essa pendência aí com você, Luiz, para eu te auxiliar depois na próxima aula. Pode falar, Luiz. Qual é a outra pergunta? Quais duas curvas que se encontram? A da isoterma? Da adiabática? Não é um encontro de duas... Da isoterma, ele respondeu. Não é um encontro aqui entre duas isotermas, tá? É uma passagem de uma situação inicial para uma nova situação. Eu posso fazer o meu gás sofrer uma transformação gasosa isotérmica, né? E, em seguida, fazer esse gás sofrer uma transformação adiabática. Eu posso fazer várias transformações ao mesmo tempo. O que eu quero te mostrar nesse gráfico, tá? É a seguinte situação. Para eu desenhar a condição de pressão, temperatura e volume, as três mudando ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que eu tenho aqui em cima uma temperatura diferente da temperatura daqui de baixo. Por isso que eu desenhei a isoterma, tá? Para dizer, olha, tinha uma curva aqui embaixo de temperatura, tinha uma curva aqui em cima de temperatura. Poderia nem ter desenhado essas isotermas, poderia simplesmente ter feito essa curvinha azul aqui
mais inclinadinha para você do que a curvinha vermelha, tá? Eu pus as curvas das isotérmicas, que era para você lembrar, olha, num gráfico PV, eu consigo enxergar temperatura, tá? De que maneira? Através de curvas onde o produto PV é constante. Mas na adiabática, muda a pressão, e aí a relação da pressão com o volume é inversamente proporcional, quando um aumenta, o outro diminui, e eu também tenho que relacionar isso com a mudança da temperatura. Mas não tem temperatura no meu eixo, ó, não tem T no eixo. Eu fiz o T aparecer para você no gráfico, na figura, ao desenhar a isoterma para você, tá? Isso aí é só uma estratégia de construção do gráfico, ok? Então, as duas isotermas não se encontram. O interessante é a gente saber que a adiabática, ela é uma curva mais acentuada, tá? Que eu desenhei entre duas isotermas para você perceber que existia mudança de temperatura quando eu ia de um ponto para o outro. Belezinha, se você entendeu, agora ficou melhor para mim. Pessoal, são 8h22, já se passaram 2 aulinhas. Vocês estão vendo que aqui na minha lateral da tela do meu computador aparece os nominhos de vocês, está em ordem alfabética. Eu vou tirar a chamada daqui, ó, porque agora eu não vou conseguir fazer a chamada de vocês. Eu tenho uma aula só lá no Ô, terceiro. Glaucia, você sabe né? que tem um aplicativo que você baixa a extensão e ele monta uma planilha de todo mundo que entrou na sala. Na verdade, o Google Meet faz isso. Ele me Ah, já manda, faz. ele me Então, manda o beleza. relatório. É bem legal, porque ele me manda o relatório com o nome do aluno, o RA dele, né? E o horário que entrou e o horário que saiu da Ah, aula. não, perfeito. O problema é que ele não manda na ordem alfabética. E o meu diário está na ordem alfabética. Então, eu até tirei foto aqui da listagem que aparece aqui na lateral, porque eu já passo para o diário na ordem que aparece no diário. Isso facilita a minha vida pra caramba, você não faz ideia do tempo que eu economizo. Sem